Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar no sábado, dia 17 de maio, para domingão, o último, agora sim, o último domingo o último domingo desta semana, como são todos os domingos, mas eu queria dizer, um domingo onde há novamente últimas jornadas de alguns campeonatos. Vamos abordar aqui Bundesliga 2, vamos abordar aqui a Série A e um jogo da Premier League. Vamos dar aqui um bom foco à Bundesliga 2 e à Série A, onde há também muitas decisões. Em jeito de recap deste sábado, Sporting campeão, Benfica em segundo lugar, onde fez um jogo muito pobre, e se não fosse o Turbino, que até eu tenho a ideia que ele foi mesmo o MVP do jogo, o Benfica devia ter perdido mesmo o jogo. O Benfica, obviamente, pelaquela necessidade que tinha de ir para cima, de nunca estar à frente do resultado e até estar a perder relativamente cedo na primeira parte, teve de se expor, teve de ir para cima, teve de se expor. O Braga criou muitas oportunidades, com muitas jogadas de igualdade numérica, superioridade numérica, mas acabaram mesmo por não fazer mais nenhum gol, e depois ainda marcou o Pavlidis para o Benfica, mas entretanto o Sporting também já tinha marcado, e o Sporting acaba por ser campeão. Nas descidas, o Porto ficou em terceiro, pronto, já era praticamente safe. Nas descidas, desce o Boa Vista e o Farense direto, e a equipa do AVS vai a playoff de descida ou subida contra a equipa do Vizela. Ontem consagrou-se também a subida do Tondela e do Alverca, e desceu também o Oliveirense e agora outra equipa que eu não me estou a recordar, e desce e vai a playoff a equipa do Passos Ferreira. De resto, o Dortmund também na Liga dos Campeões fez uma recuperação extraordinária, e o Palace venceu a FA Cup também, uma competição, um troféu extraordinário para a equipa do Palace, principalmente contra a equipa do City. Ganhar assim no Wembley é sempre incrível. Se vocês não me conhecem, eu sou o Aaron Big Mac, falo sobre apostas esportivas e faço apostas esportivas na minha vida já há alguns anos profissionalmente, e fazemos aqui todos os dias, ou quase todos os vídeos, todos os dias no YouTube, o Bom Dia Boas Apostas, onde precificamos o mercado e falamos um bocadinho sobre os jogos. Subscrevam o canal, metam like e comentem se gostam deste tipo de conteúdo, e se estão a ver sem subscrever, é só dar assim uma vista de olhos assim para baixo e tauas. Para este domingo, vamos arrancar aqui com a Bundesliga 2 e vamos arrancar aqui com o Schalke Elversberg. Estamos a falar de Elversberg, que está neste momento na terceira posição. Não há qualquer hipótese de chegar aqui à zona. Aliás, há hipótese, mas o Colónia tem dado a perder. Há ainda a hipótese de subir direto para o Elversberg e para o Paderborn. O Colónia basta um empate para subir à Bundesliga 1. Ainda pode ser eventualmente campeão. Mas eu não vou abordar muitos jogos. São muitos jogos e eu decidi selecionar alguns. Não vou falar do jogo do Colónia nem do jogo do Hamburgo, principalmente porque o empate chega ao Colónia e já tinha aqui muitos jogos também. O Elversberg joga aqui para a subida, quer seja direta, mais difícil, quer seja pelo playoff, juntamente com Paderborn, Fortuna e Kaiserslautern. 55, 55, 53, 53 pontos, respectivamente. Joga contra um Schalke que provavelmente não irá acontecer nada. Está a 3 pontos da linha d'água, mas tem uma diferença de golos menos 9. E o Braunschweig, que é a equipa que está mais em cima da linha d'água, tem menos 23. Portanto, o Schalke está tranquilo. Jogará aqui receberá aqui a equipa do Elversberg. Não irá oferecer o jogo, obviamente. Joga em casa, é o último jogo em casa. O estádio do Schalke está sempre muito cheio. É sempre um ambiente muito interessante. Em relação ao mercado, temos um Schalke a 4,50, temos um Elversberg a 1,6, over 1,5 1,23, over 2,5 1,44, ambas marcam a 1,48, e o nosso querido Engolo em ambas as partes a 1,43. Nos últimos 10 jogos do Schalke somam apenas 3 vitórias, um deles num amigável contra o Groningen, e vem de 5 jogos seguidos sem vencer, onde tem 4 derrotas nesses 5 jogos, e o outro foi um empate em casa contra o Hamburgo, onde até teve de jogar com menos um jogador. Se olharmos para o lado do Elversberg, e aqui explica um bocadinho as odds face à necessidade e aos últimos jogos, o Elversberg nos últimos 10 tem apenas uma derrota contra a equipa do Preußen, e de resto tem 4 empates e 5 vitórias. Já não perde há 7 jogos para a Bundesliga 2. Fora de portas, empatou no Hamburgo, venceu o Hannover, empatou no Paderborn e venceu o Nuremberg. Portanto, eu entendo aqui um bocadinho esta odd para o lado do Elversberg, mas ainda assim, numa Bundesliga 2, vocês já sabem, eu digo sempre isto, não me expunho a favor de ninguém. Match odds aqui é sempre complexo.
teria sempre um bocadinho de atenção. Ainda há 2 semanas, penso que foi há 2 semanas, o Colónia empatou em casa contra o Regensburg. O Colónia, que podia lutar aqui para ser campeão, perde em casa contra o último classificado, ou empata em casa, acho que com 1 contra o Regensburg. Portanto, match odds na Bundesliga 2, acreditem, é sempre um bocadinho complexo. Em relação ao mercado, o gol em ambas as partes a 1.43 parece-me bastante interessante. Podemos aqui ver os golos. Há uma percentagem alta, principalmente do lado do Schalke, de golos da primeira parte, mas também há alguma necessidade do Elversberg. É verdade que o Elversberg até pode empatar e subir, mas tem a ambição de chegar ao segundo lugar e provavelmente, se perder ou empatar, não ficará em terceiro lugar, porque há muitas equipas atrás. Estamos a falar de equipas como o Fortuna e o Kaiserslautern, que estão em quinto e em sexto, podem fazer 56 pontos e podem ultrapassar aqui o Elversberg em caso de derrota. E se o Elversberg empata, o Paderborn pode também ultrapassar a equipa do Elversberg. Portanto, acredito aqui no Elversberg também a ir para cima. Num Schalke a jogar o seu último jogo em casa, bem tranquilinho. Portanto, acredito no gol em ambas as partes, acredito no over 2,5. O ambas marcam, vou deixar de fora. Parece-me modo normal para o jogo que é. Parece-me ser aqui um jogo para golos. E se tiver 2-0 para cada lado, 2-0 seja para um lado, seja para o outro, até pode vir mesmo. Aliás, vou-vos falar também do ambas marcam 1.48, porque o Schalke está mesmo tranquilo no jogo. O Elversberg precisa de vencer. Se tiver 2-0 para o Elversberg, também duvido que haja uma exposição ofensiva, digamos assim, para o lado do Elversberg. Portanto, acredito aqui num possível ambas marcam, num possível over 2,5 e num possível gol em ambas as partes. No outro jogo temos o Magdeburg contra a equipa do Fortuna. Aqui estamos a falar novamente de Fortuna do Düsseldorf na luta pela subida. Vencer é obrigatório se o Fortuna quiser sonhar com alguma coisa, e defrontam o Magdeburg fora de portas, onde o Magdeburg também esteve na luta por esta subida até à última jornada, ou à penúltima jornada antes desta. Portanto, a nível de odds, temos o Magdeburg a 2.30, Fortuna a 2.70, over 1,5 1.12, over 2,5 1.44, ambas marcam 1.41 e golos em ambas as partes a 1.43. Aqui estamos a falar de necessidade máxima para a equipa do Fortuna. O empate não serve de nada, terá mesmo de vencer e esperar que a equipa do Elversberg perca mesmo o jogo. A equipa do Elversberg e a equipa do Paderborn perca mesmo o jogo. Exatamente, precisa mesmo dessas derrotas. Portanto, assumindo aqui uma necessidade, uma exposição, e o Magdeburg joga em casa, o último jogo da época, o estádio está mais cheio. Vou falar exatamente dos meus mercados. Over 2,5 1.44, ambas marcam 1.41 e gol em ambas as partes a 1.43. No outro jogo, no último jogo selecionado para estes jogos, temos o Braunschweig contra a equipa do Nuremberg. Estamos a falar de uma competição dentro da Bundesliga 2 diferente. Estamos a falar de salve-se quem puder no lado do Braunschweig. São 35 pontos, tem exatamente os mesmos pontos do Preußen, mas tem uma diferença de pontos absurda. Terá de fazer sempre melhor que a equipa do Preußen, que joga contra a equipa do Ulm, que também está aqui em baixo, mas não tem qualquer hipótese. Deixa-me ver aqui uma coisa. Eu não sei se não me escapou aqui um jogo. Não, era o Colónia Kaiserslautern, mas eu decidi deixar de fora esse jogo, porque acredito muito pouco que a equipa do Kaiserslautern vença o jogo. Então acabei por, como temos muitos jogos da Série A, acabei por não trazer aqui este jogo. Temos um Braunschweig que vai receber a equipa que também está tranquilinha da sua vida, com 56 golos marcados, 56 golos feridos, a equipa do Nuremberg em 10º lugar. Braunschweig que está a 1.80, Nuremberg a 3.90, over 1,5 a 1.16, over 2,5 a 1.53, ambas marcam 1.52 e o golos em ambas as partes aqui, 1.50. Nos últimos 10 jogos, a equipa de Braunschweig tem apenas 2 derrotas. Elversberg fora de portas por 3-0 e por 5-1 contra a equipa do Hertha de Berlim. De resto, marcou em 9 dos últimos 10 jogos. O problema é que sofreu em 9 dos últimos 10 jogos. Do lado do Nuremberg, muito vermelhinho, a par com o seu símbolo e equipamento, tem apenas 3 vitórias. Kaiserslautern, Fürth e Preußen, e um empate. De resto são 6 derrotas. Perdeu em casa contra a equipa do Colónia, contra o Elversberg, contra o Paderborn e contra o Hamburgo. São 4 derrotas seguidas dentro de portas, mas fora de portas venceu a equipa do Preußen, venceu a equipa do Kaiser e empatou contra o Düsseldorf. Portanto, esta odd do Braunschweig a 1.80 vai aqui um bocadinho à imagem das formas das duas equipas. Uma é uma forma mais descendente e a outra uma forma mais ascendente. Há necessidade para o lado do Braunschweig, vai estar num ambiente também muito bom e eu percebo aqui esta odd, porém, volto a referir, não trabalho odds destas na Bundesliga 2. Em relação a mercado, aqui
como não há necessidade nenhuma do lado do Nuremberg, a equipa do Braunschweig não é a equipa mais goleadora, são 37 jogos em 33 jogos, são 37 golos em 33 jogos, para um contexto de Bundesliga 2 não é nada, outro mundo. Obviamente sofreram 60 golos, mas também estamos a jogar em casa, o Nuremberg joga fora, também não é a equipa com mais golos da Bundesliga 2, apesar de ser um ataque minimamente competente, é uma equipa que faz golos. No entanto, eu acredito aqui o empate até do Braunschweig pode chegar, dependendo do resultado que tivermos do lado do Preußen. Os jogos vão ser todos à mesma hora, mas eles vão jogar um bocadinho também com isso durante o jogo. Mas eu aqui acredito que mais depressa pode vir aqui um under 3,5, 1.57, ou até mesmo um under 4,5, 1.22 do que estes overs. Ao contrário dos outros jogos, por aqui há necessidade apenas de uma equipa, não é uma equipa assim tão concretizadora. Se olharmos aqui para os últimos 10 jogos, para bater no jogo do Braunschweig em casa, principalmente para bater o under 4,5, é preciso aqui ir em busca de 2 jogos apenas. Estamos a falar do Hamburgo e do Hertha. E do lado, obviamente que se o Nuremberg começar a vencer o jogo, isto pode mudar de figura e até em live pode-se abordar os jogos de maneira diferente. Eu não sei se vou conseguir acompanhar. Do lado do Nuremberg temos uma equipa que também sofre muitos golos, mas não há grande necessidade. Eu gosto mais destes unders do que dos overs. O Braunschweig apanhando-se aqui a vencer, irá meter um bocadinho de gelo no jogo, tranquilo, e o Nuremberg também não tem aquela necessidade ou aquela obrigatoriedade de ir para cima. São unders arriscados neste contexto em que principalmente o Nuremberg é uma equipa relativamente over. No entanto, tendo em conta um possível golo ou uma possível vantagem da equipa do Braunschweig, não irá haver grande exposição, pelo menos é da minha opinião. Em relação à Premier League, só assinei apenas um jogo, West Ham United contra a equipa do Nottingham Forest, porque o Forest joga aqui a disputar as competições europeias. A equipa do Chelsea e a equipa do Aston Villa venceram a equipa do Manchester United. O City tem menos um jogo, e se o Nottingham Forest, que faltam 2 jogos, vence, faz 65 pontos, cola-se novamente a Chelsea e Aston Villa para a última jornada, e até o Newcastle também tem menos um jogo. O Newcastle está ali um bocadinho mais para cima, joga contra o Arsenal. Eu não trouxe o jogo do Arsenal-Newcastle porque é um jogo que eu tive bastantes dificuldades em precificar, então optei por não trazer para aqui. E joga contra o West Ham, que está aqui com 40 pontos, bem tranquilinho à frente dos 2 finalistas da Liga Europa. Coisas muito giras. Em relação aos últimos 10 jogos, o West Ham tem apenas 2 vitórias, United e Leicester, e depois andou aqui num empate-derrota, 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 empate-derrota. E do lado do Nottingham Forest vem de 4 jogos seguidos sem vencer, onde o Nuno Espírito Santo foi abordado por Marikinakis? Algo assim do género, o dono da equipa do Nottingham Forest no final do jogo contra o Leicester, onde meteu muito em causa, ou até mesmo abdicou da Liga dos Campeões. Faz 75, não, ainda pode ir aqui à Liga dos Campeões, como é óbvio, mas onde perdeu aqui uma grande oportunidade de se colar diretamente lá acima na Liga dos Campeões, empatando aqui 2 jogos seguidos e tendo 3 jogos seguidos sem vencer na Premier League. Eu posso ser aqui um bocadinho fora da caixa neste contexto, porque para muitos, ou para todos, o Nuno Espírito Santo está a fazer uma época extraordinária, e factualmente está. Temos o Nottingham Forest em 7º lugar a lutar pelas competições europeias, e até poderá chegar a um lugar de Liga dos Campeões, mas não é, na minha opinião, pelo menos, um treinador para voos um bocadinho diferentes. Eu posso explicar aqui um bocadinho porquê, assim, muito, muito breve. Eu não gosto da filosofia de jogo do Nuno Espírito Santo. Não é o Nottingham Forest que joga muito bem, e tenho muitas dúvidas com um treinador que tenha algumas filosofias de jogo que já mostrou no Porto quando esteve cá, e já mostrou noutros clubes. Não é uma equipa capaz de dominar um jogo. Obviamente pode acontecer, há momentos sim, mas não é uma equipa capaz de dominar a maior parte dos jogos. Não é uma equipa capaz de fazer uma exibição de gala e vencer os jogos. É uma equipa pragmática, uma equipa que tem Chris Wood na frente, que é um jogador, um ponta-lança extraordinário num contexto deste tipo de jogos de Premier League. Não é mesmo uma equipa que me encha as medidas nesse aspecto. Defensivamente já foi bem mais coeso do que tem sido agora nestes últimos jogos, e até não me chocava nada que o Nuno até pudesse vencer aqui o troféu de melhor treinador da Premier League. Estará dividido entre o Eddie Howe e entre ele. Não sei se o Vítor Pereira pode entrar aqui na luta, porque também teve um salvamento incrível desta equipa do Wolverhampton, mas não é, de facto, um treinador ou um estilo de jogo ou um padrão de jogo que eu mais aprecio, e daí eu dizer que não me parece nesse sentido que o Vítor Pereira poderá dar aqui um passo em frente. Por outro lado,
O Nottingham é obrigatório, é obrigado a vencer o jogo se quiser sonhar com alguma coisa. Empatando faz 63, pode chegar, mas muito difícil. O City ainda tem aqui um jogo também que acho que é na segunda ou na terça-feira. E a equipa do Nottingham Forest ficaria aqui a 2 pontos e a 3 pontos dos últimos lugares de Liga Europa e Premier League e Champions League, se bem que o quinto lugar vai à Champions League também. Está aqui uma rebaldaria absurda e vão muitas equipas da Champions League, da Premier League à Champions League e vão abriram vagas de tudo, e ainda vai o Tottenham ou o United à Champions também. Puta que pariu. Neste jogo em específico, temos um over 1,5, 1.30 que parece bastante interessante. Temos um West Ham a jogar o último jogo em casa, no Olímpico. Um estádio muito bom, muito cheio, lá com as bolhinhas, lá no início do jogo. Não tem qualquer tipo de pressão e joga contra uma equipa que tem necessidade máxima de vencer o jogo. Temos um West Ham que nos últimos 10 jogos, apesar de ter aqui muito vermelhinho, marcou em 8 dos últimos 10 jogos, apenas não fez em casa contra o Newcastle e fora de portas no Wolverhampton. De resto, fez gols ao Liverpool, marcou 2 gols ao Brighton, venceu o United, empatou com o Tottenham. Tem aqui resultados interessantes, venceu o Leicester. E do lado do Nottingham Forest, é verdade que os resultados não são bons, mas a questão é, sofreu em 8 dos últimos 10 jogos. Apenas não sofreu contra o Brighton na FA Cup, mas foi eliminado na mesma. Aliás, não foi eliminado depois contra o City e não sofreu contra o United. Ou seja, o United basicamente não marca golos a nenhuma destas equipas. Portanto, over 1,5, 1.30 parece-me interessante. Ambas marcam 1.70, tendo em conta esta estatística mais recente das duas equipas, e mesmo o gol em ambas as partes a 1.82 parece-me interessante. Deixem-me só aqui ver as médias. Não são grandes médias, principalmente na primeira parte. Obviamente não é um jogo não é um jogo igual aos outros, porque há aqui necessidade máxima do lado do Nottingham, mas ambas marcam pelo menos 1.70 e o over 1,5, 1.30 parecem interessantes. Em relação à Série A, são 6 jogos selecionados aqui para o campeonato italiano. Arrancamos, para mim, com um dos melhores jogos, ou possivelmente um dos melhores jogos da jornada. Temos uma Roma contra a equipa do AC Milan. São duas equipas que estão a lutar ainda por merdas. Faltam 2 jornadas ainda para acabar o campeonato, são 38 jogos. E temos a Roma em 6º lugar, com aspirações de chegar à Liga dos Campeões, que está apenas a 1 ponto, e o Milan em 8º, que se vencendo aqui a Roma, cola-se com os meus pontos e cola-se aqui nos lugares de Conference League, Liga Europa e até, quem sabe, na última jornada poderá disputar aqui lugar na Champions League. Nos últimos 10 jogos de cada equipa, temos a Roma, que perdeu apenas 2 jogos. O último jogo contra a Atalanta, nós fizemos este jogo no Telegram, sofreram um gol aqui aos 76, e contra o Atlético Bilbao, onde foram eliminados da Liga Europa. De resto, marcou em todos os últimos 10 jogos do campeonato e não sofreu contra a Fiorentina, contra o Inter, contra o Hellas Verona, contra o Lecce, contra o Cagliari e contra o Empoli. Recebe o Milan, que está também numa fase estranha, porque perdeu na final da Taça de Itália contra o Bolonha. Por outro lado, vinha de 4 vitórias seguidas, uma delas num derby contra o Milan, contra o Inter por 3-0. Não é uma equipa brilhante também a nível de futebol. Muitas destes jogos foram quase tudo remontadas. Marcaram aqui gols aos 73, 79, 90. Contra o Génova marcaram gol aos 76, aos 77, nova remontada. Acontece isto com regularidade. Já aconteceu isto muitas vezes à equipa do Sérgio Conceição este ano, e não é propriamente a equipa que dará mais confiança a qualquer apostador, o que é perfeitamente normal. Em relação ao mercado, temos alguma necessidade das duas equipas, porém um empate à Roma mete a Roma. A Lazio vai jogar contra o Inter, vai jogar no estádio do Inter, ou seja, se o Inter quiser ser campeão terá de vencer o jogo. A Lazio, se o Inter vencer, perde o jogo, fica com 64 pontos, a Roma faz 64 também, tem melhor goal difference e só para quinto lugar. Isto pensando aqui numa possível derrota da Lazio. Ou seja, o empate da Roma não é assim tão horrível. Porém, temos um Milan obrigado a vencer, e temos uma Roma que vem numa senda de jogos seguidos a marcar, incrível, vem numa excelente fase. A equipa do Ranieri está a fazer um excelente trabalho e acredito que possa também ser aqui um jogo, não digo claramente para golos, mas podemos ter aqui golos. Joga em casa a equipa da Roma, é uma boa defesa, é uma excelente defesa aqui na Série A. São apenas 34 golos sofridos, é uma das melhores defesas do campeonato, está a par da Atalanta e só atrás da Juventus, do Inter e do Nápoles, que têm 33, 33 e 27 respectivamente. E é isso, daí um bocadinho também estas odds. Do outro lado temos um Milan com um mercado bem mais over. Over 1,5, 1.22 parece-me extremamente interessante, e mesmo ambas marcam, porque o que é certo é que, com ou não felicidade, a equipa do AC Milan tem feito golos com regularidade. Portanto,
over 1,5 1.22, ambas marcam 1.54. E ter aqui um bocadinho de atenção depois, se entender se a Roma, o empate dá a entender que chega ou não, e depois se a Roma fizer o gol também perceber aqui um bocadinho o bloco e a exposição que o Milan pode dar. Em relação aos jogos do campeonato do título, temos um Parma-Nápoles e um Inter-Lazio. Em relação a Parma-Napoli, temos um Parma a 6,28, Nápoles a 1,50, over 1,5 1,28, over 2,5 1,91 e o ambas marcam a 1,95. Estamos a falar do Nápoles, está em primeiro, faltando apenas 2 jornadas, está um ponto à frente da equipa do Inter. Não pode escorregar porque o Inter cheira o sanguezinho todo do Nápoles, ainda tem uma final da Liga dos Campeões, e joga contra um Parma que, faltando 2 jornadas para acabar o campeonato, ainda pode ter aqui alguns problemas nesta linha d'água. Está 4 pontos à frente, quererá possivelmente fazer aqui um empatezinho contra o Nápoles 0-0, mantinha, ou no mínimo dos mínimos ficava 2 pontos à frente da Empoli e Lecce, se vencessem cada um os seus jogos, e ficava-se sempre à frente do Venezia, que dava aqui um elan bastante interessante para os jogos, para a última jornada do lado do Parma. Portanto, acredito num jogo com um ritmo baixo para o lado do Parma. Por outro lado, um Nápoles sabendo que tem mesmo de vencer aqui o jogo. Eu aqui vou falar apenas do over 1,5 1.28. Eu não gosto muito desta odd do Nápoles a 1.50 pelo aquilo que vos falei há pouco. A equipa do Nápoles empatou o último jogo a 2 contra a Germa, já mesmo no finalzinho, aos 74, e a equipa do Parma é uma equipa que já não vence há 9 jogos, é um facto, mas empatou com a Lazio, empatou com a Fiorentina, empatou com o Inter, portanto, eu não me quero muito meter num contexto deste género, numa vitória do Nápoles a 1.50, percebo perfeitamente o favoritismo, tem essa obrigatoriedade, mas a equipa do Parma também luta aqui pela manutenção, é uma equipa chata, é uma equipa que não sofre assim tantos golos para o contexto de descida, e é uma equipa que marca bastantes golos num contexto de descida. Marca mais golos do que as últimas 11 equipas do campeonato, estando ela em 16º. Portanto, parece-me ser aqui um jogo para um over 1,5. Acredito perfeitamente que possa ser aqui um over 1,5, porque uma delas estando a perder, pode perfeitamente ser aqui mais um golo, porque tem alguma necessidade. O Parma perdendo pode não acontecer nada, mas acaba por não ter nada a perder e poderá ir para cima. Mas eu teria aqui um bocadinho de alguma atenção na vitória direta do Nápoles, porque 1.50 é verdade, mas muita atenção aqui, porque há necessidade também do Parma na manutenção. O empate para o Parma não é assim tão mau, e o jogo provavelmente andará ali num ritmo um bocadinho lento, pelo menos enquanto o Nápoles não marcar o gol. Portanto, tenham muita atenção. Aqui falo-vos apenas do over 1,5 1.28, pela questão da exposição depois de ser o primeiro gol. Em relação ao outro jogo, temos um Inter contra a equipa da Lazio. Inter a 1.66, também não concordo nada com esta odd, contra uma Lazio a 4.77, over 1,5 1.20, over 1,5 1.25, over 2,5 1.73, ambas marcam 1.75 e golos em ambas as partes a 1.71. Estamos a falar de segundo lugar, que é obrigado a vencer, e temos uma Lazio que está a jogar para a Liga dos Campeões. Está neste momento em quinto lugar, exatamente com os pontos da Juventus, e tem necessidade também de vencer aqui o jogo. Pode empatar e pode chegar, porém um empate até pode não chegar para manter o quinto lugar. Tem Roma, tem Bolonha à perna, e acredito mesmo num jogo aberto, num jogo bem disputado, num bom jogo também da Série A, se calhar um bocadinho mais bonito de se ver do que o jogo da Roma contra o AC Milan, que eu também acredito que possa ser um bom jogo. E eu aqui, tendo em conta essas circunstâncias, eu gosto do over 1,5 1.25, gosto do over 2,5 1.73, gosto do ambas marcam 1.75 e gosto do gol em ambas as partes a 1.71. Provavelmente sairá com uma aposta para live amanhã, se a odd se mantiver mais ou menos por aqui. Depois, eu só sei que há aqui um jogo que vai ficar para o fim, porque me esqueci de selecionar antes e veio para aqui para o fim, mas vamos falar agora aqui das descidas. Temos Monza, Empoli Monza, último classificado já na Série B de Itália, de frente à equipa do Empoli, que ainda sonha com a manutenção, exatamente igual ao lado do Lecce Torino. O Monza está a 5.26, Empoli 1.70, muita especulação à volta desta vitória do Empoli, e porque o Monza também não ganha ninguém. Over 1,5 1.36, over 2,5 a 2.10, ambas marcam a 2.06 e gols em ambas as partes a 2.05. Nos últimos 10 jogos das duas equipas, o Monza afinal ganha, venceu a equipa do Udinese por 2-1. Eu tenho ideia que nós estávamos nestes overs ou não? Ou estou a confundir? Não, estou a confundir, não estávamos aqui, estávamos noutro jogo, agora já não lembro de quem é que foi.
Vem depois de 9 jogos seguidos sem vencer, venceu a equipa da Udinese fora de portas. É uma equipa que leva porrada a toda a gente, sofreu nos últimos 10 jogos. A equipa do Empoli também venceu o último jogo, venceu a equipa do Parma e também já não vencia há 9 jogos, mas aqui sofreu em 9. Não sofreu contra a equipa do Cagliari. Portanto, é ver quem é que é menos mau neste tipo de jogos. Temos um over 1,5 que é a única coisa que eu vou falar aqui. Muita atenção a esta odd do Empoli. O Monza já rebaixado, joga em casa, último jogo em casa, ao lado da pistazinha de Monza. Já lá passei. É um estádio engraçado. E quererão dar aqui uma imagem, uma última imagem no campeonato principal italiano, melhorzinho. Não têm qualquer interesse do Empoli ir lá fazer a festa entre aspas, não é a última jornada, mas dar aqui uma boa subida aqui na pontuação e fazer 31 pontos e ir aqui para a luta de Parmas e Venésias e tentar fugir ali um bocadinho do Lecce. Mas eu tinha aqui um bocadinho de atenção a esta vitória do Empoli 1.70, não gosto mesmo nada. Falaria-vos apenas deste over 1,5, 1.36, parece-me o mais adequado nesta situação. E depois temos um Lecce Turino, exatamente das mesmas circunstâncias, o Lecce com os mesmos pontos do Empoli e o Turino já está com o campeonato tranquilo, porém o Lecce joga em casa, Lecce que está a 1.83, Turino a 4.61, over 1,5 1.40, over 2,5 2.20, ambas marcam a 2. Temos um Lecce que nos últimos 10 jogos não tem qualquer vitória, portanto estamos mesmo no refúgio italiano, 3 empates e 7 derrotas, todos os empates a uma bola e as derrotas foram praticamente todas em casa. Perdeu com o Nápoles, perdeu com o Como, empatou com o Venezia, perdeu com a Roma e perdeu com o Milan. Também não é o campeonato mais acessível dentro de portas nos últimos 10 jogos e nos últimos 10 jogos tem jogos com a Fiorentina, o Milan, a Roma, a Juventus, o Como que está a fazer também uma época interessante, Atalanta, Nápoles, portanto o calendário não foi nada amigável aqui para a equipa do Lecce e eu aqui vou-vos falar novamente do over 1,5 porque há necessidade máxima da equipa do Lecce. Aliás, vou-vos dizer até diferente. Vou-vos falar apenas do golo. Exatamente, vou-vos falar apenas do golo. O Lecce a 1.22. É uma equipa que ainda assim fez golo ao Hellas, fez golo à Atalanta, fez golo à Juve, fez golo ao Venezia, fez golo ao Génova, fez 2 golos ao Milan. Portanto, acredito que possa fazer aqui um golo à necessidade máxima para a equipa do Lecce. E o Lecce fazer um golo a 1.25, se calhar até prefiro em relação ao over 1,5 1.40. Porque o Turino não tem aqui nada a vencer. Se fosse em casa do Turino, falava exatamente o mesmo que falei do jogo do Empoli, em casa do Monza. Sendo assim, prefiro ir se calhar apenas no golo do Lecce. E o último jogo é um Fiorentina-Bolonha. Este jogo ficou para o fim porque me esqueci dele e depois fui selecioná-lo. Temos um Bolonha e uma Fiorentina que ainda pode sonhar com as competições europeias. São 6 jogos, 6 pontos em disputa nessas últimas 2 jornadas. Fazendo 6 pontos faz 65 pontos. E se ninguém pontuar, a Fiorentina ainda passa em quarto lugar, ultrapassando aqui os Juventus. Portanto, aqui sim há necessidade máxima da Fiorentina de vencer se quiser sonhar com alguma coisa. Aliás, vencendo igual à equipa do Bolonha e tem melhor diferença de gols, portanto ultrapassaria aqui a equipa do Bolonha e ficava à porta das competições europeias para a última jornada. E a equipa do Bolonha também, o empate não dá grande merda, ficaria sempre atrás da equipa do Roma para a última jornada e ficaria na mesma com distância para Juventus e Lazio, que até poderão vencer os seus respectivos jogos. Portanto, over 1,5 1.36 para mim é um modo muito interessante, ambas marcam a 1.83 também é um modo muito interessante. O próprio golo em ambas as partes a 2.05 também é interessante. Se olharmos aqueles últimos 10 jogos, a Fiorentina vem de 4 jogos seguidos sem vencer, mas é uma equipa que faz golos com regularidade, apenas não fez golos em 2 dos últimos 10 jogos, Parma para a Série A e Roma. E do lado do Bolonha, uma equipa que também que faz golos com relativa facilidade, venceu a Taça de Itália por 1-0 frente à equipa do Milan e ficou apenas por 2 vezes também sem marcar as duas fora de portas, Udinese e Atalanta. Portanto, over 1,5 a 1.36, ambas marcam 1.83 e gols em ambas as partes a 2, parece-me bastante interessante. São duas equipas que precisam de vencer, o empate basicamente à Fiorentina não dá mesmo nada e ao Bolonha também poderá não chegar. Maltinha, por hoje estamos falados, um videozinho aqui com 30 minutos praticamente, onde abordamos aqui subidas e descidas e campeonatos e descidas noutras ligas. Se gostam desse tipo de conteúdo, já sabem, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Queria muito chegar aos 2.000 subscritores até junho. Vamos ver se isso é possível. Já sabem, temos o patrocínio da Bet7 e da MyBest, código Big Mac, os links estão no Telegram. Crack das camisolas é quem me veste todos os dias, o link está na descrição. Na descrição está o link do Telegram, 100% gratuito, tudo tranquilinho. E
o link do Patreon se vocês quiserem se aprofundar um bocadinho mais nisto das apostas esportivas. Tier 1 tem os prognósticos por escrito de todos os Vanilla apostas, que é super barato o Tier 1, e depois no Tier 2 entram no Discord e lá tem um aprofundamento bastante diferente sobre tudo e mais alguma coisa. Tem que estar lá tudo escrito. Muito obrigado a toda a gente que vai acompanhando os vídeos e que domingo seja um bom dia com boas apostas.